Pessoal, tudo bem? Agora nós vamos para a aula de eletrodinâmica. A diferença básica é que a eletrodinâmica, ela trata sobre o movimento dos elétrons, o movimento das cargas elétricas. E quando se fala de movimento das cargas elétricas num certo intervalo de tempo, a gente tem aí uma definição de corrente elétrica. Belezinha? Então, se eu tenho um fio aqui, por exemplo, a quantidade de elétrons que passam nesse fio num certo intervalo de tempo vai me dar corrente elétrica. Outra coisa legal dessa aula vai ser sobre diferença de potencial. A diferença de potencial é assim, o que faz com que um elétron se movimente, por exemplo? É essa diferença de potencial. O fato dele ter, por exemplo, um lado positivo e outro lado negativo vai fazer com que o elétron tenha uma preferência de caminho. O elétron sendo negativo vai querer ir para o lado positivo. Faz sentido isso para você? A gente já falou disso, né? Agora, note que na tomada você tem sempre 2 pinos. Professor, e os pinos de 3? Então agora eu vou mostrar para vocês o que acontece com os 3 pinos. Por exemplo, essa tomada aqui são 3 pinos, certo? Vamos verificar. Quando eu coloco aqui a tomadinha desse lado aqui, ela está fazendo o quê? Uma ligação com um pedaço na corrente elétrica, na rede elétrica da tua casa e o outro também. E esse terceiro ele é o aterramento. Ele é o fio terra, por assim dizer. Ele está aterrado. Então a gente, na verdade, para ter uma corrente correndo, né, vamos chamar assim, os elétrons se movimentando, eu preciso ter um polo positivo e um polo negativo. Até aí também tanto faz, se o positivo vai ser o daqui ou dali, tanto faz. Aí você coloca aqui, vai funcionar as suas coisas. Lógico que eu não estou tomando choque, porque isso aqui está desligado, porque é assim que ele é atrás da tomada. Legal? E aí, eu tenho que falar para você assim, até tomada normalzinha de você colocar coisa de internet, ele também tem o polo positivo e o polo negativo, olha só. Uma outra coisa também que vocês, talvez muita gente não saiba, é uma lâmpada, que uma lâmpada também tem polo positivo e negativo. Ela não vai ser uma diferença de potencial, mas para que essa lâmpada possa funcionar, eu quero mostrar para vocês assim, a gente tem aqui a base dela e essa coisa pretinha que está aqui, ela é um isolante que vai separar a base dessa outra parte da lâmpada aqui. Então, quando vocês estão acompanhando esse fiozinho que está aqui dentro, um deles está acoplado na parte interna, aqui debaixo da base, e a outra aqui. E onde que ele está? Nessa partezinha aqui, ó. A gente percebe um machucadinho nela, é uma soldinha. Tudo bem? Então, uma lâmpada também vai precisar ter seu polo positivo e negativo. A grande vantagem de uma lâmpada ou de um resistor é que você tanto faz, se colocar positivo e negativo em qualquer um dos lados, vai funcionar. Então, eu vou mostrar isso aqui para vocês agora. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque eu peguei uma extensão, tem corrente elétrica aqui, já está com 110 volts, então eu vou mostrar, para funcionar essa lâmpada eu preciso estar com um polo na parte da base e outro polo na parte da rosca dela, ó. Viram? Então ela está funcionando. Não adianta só ter um polo, ou só um polo, preciso estar com os dois. Combinado? Então é isso daí, é disso que vai se tratar a nossa aula de hoje. E o legal é que eles também pegam essa ideia e fazem, por exemplo, um soquete mágico, por assim dizer, que é a forma mais rápida de você acender uma lâmpada. Então, bolei aqui um soquete, que também tem a parte positiva e negativa atrelado aos polos aqui da minha tomadinha, rosqueio a lâmpada e coloco ela aqui. É que ele não cabe aqui direitinho, porque esse daqui tá redondo, mas aqui, se tivesse aqui assim, ó, pois é. Eu acho que vocês repararam aí que que não funcionou a lâmpada, porque deu um curto-circuito. Vamos voltar na parte que deu curto-circuito para vocês verem o que acontece quando dá um curto-circuito. Eu encostei sem querer e deu essa chabunça aí. Mas funciona esse trequitos. Então eu peguei uma outra lâmpada, porque eu não tenho mais lâmpada incandescente. Um adaptador para mostrar para vocês. Aí eu rosquei, porque essa lâmpada branca também tem, ó, tá vendo, ó, um isolante. Então, eu vou rosquear aqui e não funciona. Então tá. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, quando eu fiz aqui é a caixa de luz. Quando deu curto-circuito, caiu um disjuntor. Aí não funcionava, então eu tive que voltar o disjuntor ao normal, mas para provar para vocês que dá certo. Então, olha aqui, ó. Você tem aqui a lâmpada, rosqueia e tadá, vai. Viu? Deu certo. Tá bom, foi uma invenção male, mas
Faz sentido, né? Pelo menos dá para você iluminar a churrasqueira. Funciona nos dois aqui, deixa eu ver aqui. É, porque o outro então estava mais aberto, o orifício por onde entra. Vocês entenderam, tá bom? Então, até a próxima. Espero que vocês estejam com as suas ideias iluminadas. Tlim. Então, pessoal, a gente vai falar agora sobre eletrodinâmica. A diferença básica da eletrodinâmica para a eletrostática é que enquanto a eletrostática você estuda o que acontece ao redor de uma carga quando ela está parada, uma placa carregada, na eletrodinâmica a gente vai falar sobre o movimento das partículas eletricamente carregadas. Quando você tem um fio, por exemplo, dentro desse fio está cheio de elétrons, cada um caminhando numa velocidade aleatória, a gente chama de movimento caótico. Mas se nós colocarmos uma diferença de potencial nas placas, que é de um lado o polo positivo, do outro lado o polo negativo, os elétrons vão ter todos uma tendência a ir para o lado positivo. A corrente elétrica, então, ela vai ter o seguinte sentido. O sentido real são os elétrons no fio metálico indo para o sentido positivo. Agora, o sentido convencional, ele vai ser o sentido contrário ao movimento dos elétrons. Isso daí vem de uma definição da química, tá? Porque na química você tem algumas soluções e você pode ter tanto os íons positivos quanto negativos. Então eles levaram em consideração o movimento possível dos íons positivos. Aqui no caso do fio, como quem se mexe são os elétrons, a gente sabe que o elétron faz é o contrário do que o próton faz, a gente leva em consideração que a corrente elétrica tem um sentido contrário do movimento dos elétrons. Agora, como é que a gente calcula a corrente elétrica? A gente calcula a corrente elétrica através da seguinte relação: I igual a Q sobre ΔT. Tudo bem? Lembrando que a quantidade de carga deve ser dada em coulombs, o tempo em segundos e a corrente em ampere. Nem sempre a quantidade de carga que passa no fio vai ser constante. Então, quando não for constante, eles vão colocar um gráfico para você. E como é que a gente calcula, então, a quantidade de carga? A gente vai calcular a área desse gráfico. Vai pintando sempre até o eixo do T. As principais áreas que vocês vão enfrentar são retângulo, triângulo e trapézio. Para o retângulo, a área é dada por base vezes altura. Para o triângulo, base vezes altura sobre 2. E para o trapézio? A área do trapézio é base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Combinado? Diferença de potencial. O que vem a ser a diferença de potencial? Já reparou que na tomada a gente tem dois plugs? Um deles vai estar carregado positivamente e o outro vai estar carregado negativamente. Isso vai fazer, quanto mais carga você tiver, mais energia você vai estar dando para os elétrons que estão lá. Então a gente considera, sendo a tensão elétrica ou a diferença de potencial U, como sendo a diferença de potencial de A menos o potencial de B. Ok, mas também ele é conhecido como sendo a energia que a gente distribui para cada carga. Então, você tem uma energia de tantos joules para tantos coulombs de carga elétrica. Uma tomada de 110 volts significa que eu tenho 110 joules de energia para cada coulomb de carga elétrica. Se eu falo, por exemplo, que eu tenho 220 volts, são 220 joules de energia para cada coulomb de carga elétrica. Agora, vamos lá rapidinho entender como funciona um circuito simples. Eu quero acender uma lâmpada, por exemplo. Então, repara que nesse primeiro circuito aqui a gente tem uma chavezinha, né? Tipo interruptor, é uma chave, ela está aberta. Quando ela está aberta, você não tem conexão entre os fios da lâmpada com a pilha. Quando eu fecho, eu consigo ter essa conexão. E aí essa lâmpada consegue acender. Um ponto muito comum de ser pedido em vestibular é o seguinte: como é que eu ligo uma lâmpada numa pilha? Primeiramente, você tem que saber que a parte que tem um pininho é o polo positivo da pilha e o que não tem é o negativo. Então, em um dos lados eu preciso colocar o polo positivo. Então, em um dos lados da lâmpada eu preciso pôr o polo positivo e no outro o polo negativo. Então, tanto faz se o positivo fica na rosca ou fica na base ou o negativo. Mas eu preciso que um fique na rosca e outro fique na base. Se os dois ficarem na rosca não vai dar certo. Se os dois fios estiverem na base, também não dá certo. Tá bom? Combinado assim? Então, fechou. Então, na primeira questão, o fio foi percorrido por 30 coulombs de carga em 2 segundos. Então, 30 coulombs, 2 segundos. O que são 30 coulombs? Quantidade de carga. E 2 segundos? Tempo. Que letra aqui está faltando? A letra da corrente. Daqui você faz dig-joy, popói. I igual a Q sobre delta T. Quem é igual a Q sobre delta T? I igual a Q sobre delta T. O que? É só substituir os valores. Q vai ser 30 dividido por 2.
que é o tempo, e vai dar 15 amperes. No exercício 2, qual a quantidade de carga? A quantidade de carga é a letra Q, que atravessa a seção transversal de um fio condutor por segundo. Quando aparece por segundo, significa que o ΔT aqui é 1. Quando o amperímetro acusa 10 amperes. Então, 10 amperes é o valor da corrente elétrica I. Dig joy, papai. I igual a Q sobre ΔT. ΔT está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando, assim eu consigo achar que o Q é igual a I vezes ΔT. Que iate. O I vale 10 e o ΔT vale 1. 10 vezes 1, 10 coulombs. Questão 3. Um fio foi percorrido por 120 coulombs em 1 minuto. Então, vamos lá, 120 coulombs é a quantidade de carga, 1 minuto. Então, lembra, não pode ser minuto, tem que ser em segundos. O ΔT vai ser de 60 segundos, porque 1 minuto tem 60 segundos, certo? Que é a corrente elétrica. Dig joy, papai. I igual a Q sobre ΔT. O Q vai ser 120 dividido por 60, que vai dar 2 amperes. Próxima questão. Um eletricista, percebendo que a corrente elétrica passava em um circuito que não era constante, fez o seguinte: construiu um gráfico que mostrava a corrente elétrica que passava num condutor num certo intervalo de tempo. Qual a quantidade de carga elétrica total que passou pelo fio? Para isso, você vai fazer o quê? Vai calcular a área. Então, percebemos que foi dado um triângulo. Como é que calcular a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. Então, bora lá. Quantidade de carga numericamente igual à área. Dessa forma, a carga vai ser 10 vezes 6 dividido por 2, que dá 60 por 2, que dá 30. 30 o quê? 30 coulombs. Questão 5. Um eletricista, percebendo que a corrente elétrica que passava em um circuito não era constante, fez o seguinte: construiu um gráfico que mostrava a corrente passando num condutor num certo intervalo de tempo. Qual a quantidade de carga elétrica total que passou pelo fio? Bom, nesse caso a gente tem que fazer essa área, vai pintar até o eixo do T. Quando a gente pinta até o eixo do T, a gente percebe que nós temos um trapézio. As bases são esses dois lados paralelos. Então a gente tem base maior, base menor, e a altura forma 90 graus com essas duas bases, que vai ser esse número 2. Então vamos lá. A quantidade de carga é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. A base maior 10 mais a base menor vai de 4 para 8. Então 4 vezes a altura, que vale 2 dividido por 2. 2 cancela com 2. A quantidade de carga deu 14, certo? Espero que vocês tenham curtido a aula e até mais. Tchau, tchau.